um certo receio que eles falam: o Brasil é o único país, ou um dos únicos, acho que são 2 países onde não se tributam dividendos. O que ele não fala é que nós temos uma das maiores cargas tributárias do planeta. Vai dar errado. Não precisa ser nenhum gênio, nenhum cara mais de experiência para ver. Agora, o que isso interfere na estratégia, né? Que é o que todo mundo quer saber, né? Boa noite, Jean, Vanessa, Brunão, como vocês estão? Fala, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa Fabião, noite, pessoal, Van, Bruno, parabéns para a cidade de São Paulo, que afinal de contas nos acolhe, né? Temos a nossa bolsa em São Paulo, né? Onde a gente investe um pouquinho, né? E tenta receber aí os nossos famosos dividendos, né? Mas eu só complementando o que o Fabião falou, eu acho que a aula que a gente teve, pessoal, vocês puderem passar, né, espalhar a palavra, porque é uma aula gratuita, é uma aula que a gente gastou aí pelo menos 2 meses fazendo, com visitas, edições. Eu e o Fabião, na aula de hoje, é um bate-papo que a gente teve com o CFO, que foi o Simão. Então, assim, super legal, super bacana. Passa para frente, que eu acho que a gente tem condições com essas aulas de ajudar muita gente, tá? E é um prazer estar aqui, vi um monte de gente aqui conhecido. Tayane, um beijão para você aí. Cara, eu vi muita gente, muito bacana a gente estar aqui de novo, batendo um papo, e nós temos muitas coisas para falar, né? Bruno, fala aí, cara, como é que você tá? Boa noite, pessoal. Eu espero que todo mundo tenha aproveitado essas 2 aulas. Hoje, na hora que saiu, já recebi a notificação ali, estreia, assisti na hora que foi lançado, e sinceramente, a AS Brasil é uma empresa magnífica, né? E ter esse contato com essas pessoas em loco e também com um executivo, uma pessoa ali que tem um respaldo para poder falar, é muito bom. Às vezes, para a gente, enquanto investidor, falta isso, né? Você fica olhando número, fica olhando um monte de dado e tudo mais, mas como é que é lá, né? Aquele painel que a Luiz e o Felipe mostraram com todas as unidades geradoras, pô, aquilo lá é sensacional, né? Você ter eu não tinha, pelo menos, essa percepção de cada um dos pontos, tudo remoto. Então, assim, para quem investe e para quem também não investe, eu acho que vale muito a pena mesmo. E você, Vanessa, como é que você tá? Eu quero saber quem é que vai tributar os dividendos, meus caros, porque o Lula aí está doido atrás desses dividendos, isso sim. A S Brasil a gente já é acionista, né? Mas, inclusive, é o tema do pregão de hoje, né? Quem vive de dividendos não paga imposto de renda. Foi, inclusive, até o Fábio Baroni colocou também lá no Instagram dele, comentando essa declaração do Lula. Né, Fábio? A gente tinha feito até uma live falando, um tempo atrás, dessa história de tributar, um exemplo, dividendos. De vez ou outra vem essa questão, né? O nome doce é dividendo. Pessoal, querendo ou outro, vem... e aí vem essa questão que justamente não paga em termos de proventos. O que é que vocês acham ou acharam da declaração do Lula? Muda alguma coisa no ponto de vista de vocês? Vocês acham que tem alguma reação da Bolsa por conta disso ou não muda absolutamente nada? De fato, é isento? A empresa não paga uma alíquota? O Bruno aí que acompanha também muito do AGF Análise, né? Empresa não paga nenhuma alíquota, é tudo isento mesmo, tributariamente falando? Antes dos dois, ali, as 2 honras, né, o Fabião e o Jean poderem falar, eu vou só vou responder a sua pergunta, Vanessa, trazer um pequeno histórico de tributação, já que a gente está falando disso. Acho que é legal que muita gente acaba esquecendo isso aí, mas, sim, as empresas pagam muito, né, muito imposto, a alíquota aí, média gira em torno de 34%. É claro que você consegue manejar isso, mas é alto, é elevado. Eu estava dando uma pesquisada no histórico. Vocês têm ideia que o primeiro imposto em cima de dividendo data de 1897? São 127 anos já aqueles políticos, né, há muito tempo tentando colocar a mãozinha ali. Então, essa presença ela existe há muito tempo. A gente teve ali imposto de renda, depois nós tivemos, em 95, salvo engano, a questão do juros sobre capital próprio, somado com a isenção dos dividendos. E aí a gente para e pensa, peraí, então quer dizer, se em 95 foi isentado o dividendo e a estratégia existe há 50 anos, portanto, ela foi criada em cima de um contexto que tinha já tributação. Então, para a gente, sinceramente, com o dividendo taxado ou não, a estratégia continua a mesma
E, na minha visão, já antecipando um pouquinho do que os meninos vão falar, eu só olho para a política por um único motivo. É só para ver se eu vou ter alguma janela de oportunidade. Só. Se vai ter ou não. As empresas elas se remodelam, se adaptam, né? Jean, o que você acha? Pessoal, é o seguinte, essa história toda vez ela vai e vem, né? Cara, todo ano parece que volta isso, né? Eu acho que eu estou até cansado de quantas vezes que a gente já falou sobre esse assunto aqui no pregão, outras vezes, né? E sempre tem o pessoal arrancando os cabelos quando isso vem. Mas, pessoal, vamos lá, a gente tem alguns pontos aí que são importantes para serem considerados antes de qualquer decisão, né? Primeiro que uma coisa é uma fala, né, para jogar para o público, né, um discurso onde você impacta uma base de eleitores de forma positiva, onde você parece que está tirando do rico e dando para o pobre de alguma forma, né? Então é uma estratégia Robin Hood e uma estratégia para jogar para o público, né? Bom, mas a prática é um pouco diferente, por quê? A gente tem as empresas, na verdade, elas quando distribuem o dividendo, não é que elas não pagam imposto. O imposto já foi pago há muito tempo, né? Você tem uma série de impostos em cadeia que vão sendo pagos, né, ao longo do tempo até que você chegue no lucro. Então, se você tem uma tributação do dividendo, saiba que isso é uma bitributação, porque o imposto já foi pago, né, em vários setores, em várias ICMS, PIS, COFINS. Então, assim, é imposto que não acaba mais, né? Bom, esse é um ponto. Então, beleza. Mas, para a gente conseguir uma aprovação desse tipo de tributação, a gente tem que lembrar que grande parte desses congressistas, né, eles são também empresários, né? E hoje em dia, grande parte das empresas, né, seja no Simples Nacional, seja lucro presumido, lucro real, essas empresas elas fazem uma distribuição para os seus sócios através de dividendos, justamente para haver uma isenção, porque já foi pago o imposto dentro dessa cadeia que eu acabei de citar. Então, quando a gente fala que nós temos aí uma possível tributação, dentro do Congresso Nacional vai ter também um lobby muito forte, tanto da parte empresarial, quanto dos próprios políticos, tem outros negócios, outras empresas. Então, assim, acho que é um negócio muito, muito difícil de passar. Tá? A gente já teve várias experiências, eu acho que bateu na trave na época do Bolsonaro, que também tentou passar a mesma coisa. Tá? E essa conversa, pessoal, é independente de governo, tá? Não estou falando de governo A ou B, isso já vem, todo governo, essa discussão vem acontecendo. Né? E assim, não passou até agora. Eu acho que a gente tem um grande caminho pela frente, pela resistência que isso vai ter, e o que a gente vê como experiência que vai acontecendo ao longo do governo. Né? Cada ano que passa, o governo vai perdendo força em relação à aprovação de qualquer proposta. Normalmente, o governo consegue aprovações que são mais significativas no primeiro ano de governo. Tá? No segundo ano de governo em diante, eu não lembro de algo extremamente impactante que tenha conseguido ser aprovado. Tá? E eu acho que esse tipo de reforma, onde é muito impactante, porque quando você fala que é uma tributação dos dividendos, ela não engloba somente dividendos, ela engloba uma série de outras coisas. A gente está falando de uma reforma tributária, a gente passou uma reforma tributária, mas a gente está falando de uma reforma geral tributária envolvendo impostos, outras cadeias, renda. Então, assim, quando você pega esse bolo todo, inclusive imposto de renda, etc., cara, é um negócio muito mais amplo, complexo, que não envolve só dividendo. Então, para esse bolo passar, eu não acredito que vai ser só dividendo. Então, a discussão fica cada vez mais complexa, o governo perde força, e eu acho muito difícil uma aprovação disso aí. Fala lá, Fabião. Eu acho assim, né, pessoal, eu acho que assim, quando a gente entra em política é um negócio muito complicado, né? Então, esse discurso populista aí é feito desde que a gente se entende por gente. Mas o fato é o seguinte, né? Nós somos tributados, né? E tem muito político que fala, né? Se gaba, fala de boca cheia, dá até um certo receio que eles falam. O Brasil é o único país, ou um dos únicos, são 2 países onde não se tributam dividendos. Né? E eles falam com uma boca cheia como se fosse, nossa senhora, vamos tributar os dividendos agora porque nós somos os únicos. O que ele não fala é que nós temos uma das maiores cargas tributárias do planeta, né? E isso é a coisa que ninguém fala. Então, eles esquecem de falar essa pequena parte, né? Uma partezinha bem pequena. Eu vou dizer para vocês que não tenho nada contra taxar o dividendo, desde que haja uma contrapartida significativa
para reduzir os impostos de outra forma, porque daí você gera mais valor, né, para as pessoas no modo geral, né? Então você acaba criando muito mais oportunidade para que a empresa cresça, gere emprego, pague mais dividendos, inclusive no final do dia, tá? E pague mais impostos também, mais fruto de crescimento. Se isso acontecer, tudo bem. Mas não é o que a gente vê, né? A gente vê esses governos, e eu estou falando de todos os governos, viu? Porque quem aí fala, mas a direita não era assim, a esquerda é assim, a direita é assim, o centro é assim, porque o governo passado também queria tributar dividendo, né? Então, deem uma olhada, né? Antes de verificar a pessoa que falou, vejam se todas não agiram mais ou menos da mesma forma, tá? E não querendo defender aqui, eu tô querendo, na verdade, colocar tudo no mesmo pacote, tá? Todos os Exatamente. Eu tô querendo colocar todos no mesmo pacote para falar, é tudo a mesma coisa, né? Exatamente. Né? Então, assim, ó, tenham cuidado quando vocês olham sob essa ótica o dividendo, porque, assim, tudo bem tributar? Tudo bem, mas quer tributar, qual que é a contrapartida? Porque o empresário já paga imposto pra caramba. Agora, o que isso interfere na estratégia, né? Que é o que todo mundo quer saber, né? E bom, primeiro eu sou da opinião que não vai ser tributado, tá? Essa é minha opinião, não necessariamente a opinião da AGF. A minha opinião, assim, desde que eu tô no mercado em 2004, vai fazer 20 anos esse ano que eu estou no mercado, e eu ouço que o dividendo vai ser tributado, né? Para quem não sabe, o dividendo parou de ser tributado em 1994 com o Collor, né? O Collor não, com Fernando Henrique, mas o dividendo era tributado desde que a estratégia começou em 1970. E o Barsi começou na Bolsa mais ou menos nessa mesma época, e usufruindo exatamente dessa estratégia que ele permite com que a gente passe para vocês aqui. Então, sendo tributado ou não, o meu único receio é que se ele for tributado pura e simplesmente, vamos colocar mais um imposto aí, dane-se, quem vai acabar pagando, infelizmente, são os mais vulneráveis, na minha visão, são os mais pobres, infelizmente, porque o que a empresa vai acabar fazendo é repassar esse valor para o consumidor final. Essa é a minha ótica do que vai acontecer. Caso isso passe, de uma forma, sei lá, uma decisão top-down, vai passar e dane-se, acabou. Eu não acho que isso vai acontecer, eu não acho sequer que vai passar, porque o que o Jean falou tem total razão, os congressistas, a grande maioria são empresários também, mas vamos torcer. Infelizmente, essas pessoas têm muito poder, mas tem poder também porque a gente coloca lá no final do dia, né? Então a gente vota. Então, por isso que a gente está aqui, inclusive, aqui na AGF, porque a gente acredita que se você souber lidar um pouco melhor com o seu dinheiro, você vai votar melhor no final do dia, né? Então, eu acho que tem um pouquinho de tudo isso aí para que vocês entendam como é que funciona. Tem muita gente que vai falar também que nos Estados Unidos o dividendo é tributado, também mas é outro cenário, o dividendo é tributado em 30% lá, e as empresas não deixam de gerar valor aos seus acionistas. Muita empresa sai recomprando ações, muita empresa paga a bonificação e ainda paga dividendo. Então, assim, tem várias formas e vários mecanismos pelos quais, o Brunão falou isso aí, a Arvan também falou, pelos quais a empresa pode acabar remunerando o seu acionista, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Não fiquem assustados, vocês que estão começando na estratégia, fiquem tranquilos, aliás, tá? Porque a estratégia vai perseverar, seja qual for o cenário. Mas vai ter tributação, mas não vai ter. Se você pegar histórico de 100 anos em qualquer bolsa no mundo, você vai ver que uma boa estratégia em boas ações pagadoras de dividendos superam qualquer outro tipo de investimento, tá, pessoal? Mas você deve ter muita disciplina, paciência e consistência, que é algo que a gente vai bater aqui para o resto dos tempos, não é isso, Van? O Pietro está dizendo assim, vocês são tudo isentão. Isentão não, meu querido. O que eu estou querendo é que a Bolsa caia com o Lula aí, ou Lula ou Bolsonaro. Quando estava no governo Bolsonaro e ele falava as coisas lá, Fábio, a Bolsa caía, tinha, inclusive, várias vezes vocês aqui em gravação, me lembro perfeitamente nos pregões, dizendo, a Bolsa caiu e todo mundo alegre. Agora, no governo Lula, do mesmo jeito, às vezes se fala bobagem ou não, e a Bolsa cai e dá oportunidade, como o Bruno estava falando aí, maravilha, a gente vai para cima do mesmo jeito, a gente não é apegado a nada, entendeu? Dando oportunidade. E o governo passado também queria tributar, não é isso? Sim, exatamente. É porque o pessoal acaba polarizando a ideia de ou você esquerda ou direita, ou de alguma forma, né?
E, na verdade, uma coisa que eu gosto muito, já vi o Jean comentando, né, em entrevistas e etc., que é o seguinte, você já imaginou com mentalidade de investidor? E aí eu dissesse, eu voto no Bolsonaro, um exemplo. E aí o Lula ganhou aí esse ano e por aí vai. Pronto, eu vou destruir minha carteira de investimentos, né? Eu não vou investir mais no Brasil porque o governo mudou e não ganhou quem eu quis, um exemplo. Entendeu? E eu tenho que investir independentemente do cenário, do governo, quem é que está à frente. Nem tudo vai ser, talvez, como você quer. Eu vi, na época de eleição, Bruno, o pessoal se desfazendo de Banco do Brasil, um exemplo, se desfazendo de outras empresas, o pessoal brigando com a família, aí depois vai ter o mesmo trabalho de se reunir de novo, porque família é família. Então, assim, é uma briga que não tem sentido na minha visão. Você tem que realmente, não é questão de ser isentão, a questão é de você olhar, como eu gosto da palavra do lírio para Isoto. Você tem que ser frio, igual a bunda do pinguim, que ele fala lá na entrevista dele. Você tem que ser frio, você tem que olhar para o mercado e ver o que é que o mercado está te dando oportunidade. Por exemplo, hoje a bolsa caiu, eu vi BB Seguridade entre as maiores quedas. Estou feliz. Um exemplo. Entendeu? Então, quanto mais o governo, às vezes, vai se atrapalhando, como o Bassi fala, o grau de incerteza, às vezes, vai aumentando, em algum momento vai te dando oportunidades aqui e ali, e essas janelas de oportunidade que, para mim, pelo menos, me interessam muito, entendeu? Aí, Van, só complementando o que você está falando aí, que eu acho bem interessante, o que a gente tem que ver é como a maioria está hoje, né? A maioria está bem sucedida, a maioria está recebendo um dividendo, a maioria está tranquila, tá bem tranquilo financeiramente, né? As maioria dessas pessoas que estão nessa questão, nessa polarização o tempo todo, cara, elas ficam debatendo coisas que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com investimento. Se tem um conselho que eu poderia dar para quem está aqui, e eu sei que isso é extremamente difícil, é que para você ser bem sucedido como investidor, você precisa separar as suas convicções pessoais. Cara, isso é muito difícil, eu entendo, porque as pessoas querem polarizar, a grande maioria quer tomar partido em relação a alguma coisa, mas, gente, para você ser bem sucedido, as suas convicções pessoais, sabe o que elas importam no investimento? Zero, cara, zero. Me desculpa, é zero. Se você não entendeu isso ainda, tá? Você ainda não é um investidor, você passou por pouca coisa. Mas talvez você vai construir uma jornada ao longo do tempo, que lá na frente, talvez daqui 5 anos, 10 anos, você vai falar, pô, é verdade, realmente não tem nada a ver eu ficar levantando uma bandeira dos fulano, do ciclano, do beltrano, porque eu simplesmente perdi tempo e gastei energia em algo que não me trouxe absolutamente nenhum retorno. É zero. Porque se você estiver pensando que o governo vai te trazer algum retorno, você está enganado. O governo não vai te trazer nada. A única coisa que vai te trazer alguma coisa é se você trabalhar mais, se você se dedicar para ser melhor no que você faz, para construir a sua independência, independente de quem seja. Então, quando, eu não sei, o amigo que mandou a mensagem no chat falando que nós somos isentões, que nós somos de direito, cara, eu não sou nada, eu não estou nem aí para o que o governo é, para quem vai ser. Eu estou preocupado em ser melhor no que eu faço, né? A gente tentar conquistar a nossa independência, independente de qualquer cenário, cara. Porque senão, então, você tem que viver num cenário que é só positivo no que você acredita? Né? E se o cenário que você acredita que é positivo, de repente, ele não vai ser aquilo que você imaginava que fosse? Aí você vai ficar decepcionado, e aí? Acabou. Então você não tem plano B mais, porque o que você acreditava até então, ele desabou, porque a única coisa que você acreditava era que o governo ia te trazer algum resultado. Esquece isso, pessoal. O governo ele não vai te ajudar em nada. Né? A proposta de cada um aqui é construir algo que seja sólido e independente, que é o que a gente fala todas as vezes. Então não tem essa questão de direita, de esquerda, de centro, de nada, cara. Vamos para cima pensar no nosso futuro, na nossa família e fazer o melhor para espalhar a palavra. Fala, Bruno. Não, e pegando o gancho do que você acabou de falar e que a Vanessa também falou, é o seguinte, a cada 4 anos há uma possibilidade de mudar o governo. Você pode ter direita, aí você vai construir uma carteira previdenciária de 4 anos. É isso para a direita. Aí depois vem a esquerda, você vai vender tudo e vai começar a montar uma carteira. Não faz o menor sentido isso. Então, eu acho que é até questão de giro e tudo mais. Tem pessoas que gostam de pensar em política e nesse assunto aí de tributação. Maravilha. O que eu acho que a gente consegue extrair desse assunto, que é pouco, né, mas a gente consegue extrair. Como é que as minhas empresas, qual que vai ser o impacto daqueles setores que eu mais invisto?
Deixa eu fazer uma continha, deixa eu entender quem que tá mais protegido, quem que não tá. Ah, juros sobre capital próprio, vai afetar um pouco mais uma Itaúsa da vida. Ah, não, sabe, tentar trazer toda essa paixão, toda essa emoção, já que você quer carregar isso, tudo bem, mas coloque ela num cantinho, deixa ela ali quietinha e não deixe isso te ofuscar, que é o que o Fabião fala. A gente tem que ter foco. Se a gente não tiver foco, isso aí é fato, é uma das poucas certezas que a gente tem no mercado. Vai dar errado. Sabe, não precisa ser nenhum gênio, nenhum cara mais de experiência para ver que ficar pulando de galho em galho, ficar apaixonado em qualquer ambiente, juntar paixão e dinheiro, eu nunca vi, pelo menos não sei vocês, eu nunca vi isso dando certo. Tá? Eu tenho lá minhas dúvidas.